numa noite escura, com ânsias em amores inflamada. Ó ditosa aventura, saí sem ser notada, estando já minha casa sossegada. É assim que começa o poema da Noite Escura, de São João da Cruz. E é assim que eu queria começar a falar nesse vídeo sobre como identificar se a gente está numa noite escura ou não. Primeiro que a melhor maneira de identificar se a gente está numa noite escura ou não é conversando com o nosso formador pessoal, diretor espiritual, acompanhador. É muito difícil a gente saber por nós próprios, mas existem algumas coisas que nós podemos, alguns critérios, parâmetros que a gente pode identificar se isso é uma noite escura ou não. Primeiro critério, primeiro padrão é o seu tempo de oração, né? O seu tempo de caminhada. Se você não tem nenhum ano de caminhada, nenhum ano de fidelidade à oração diária, muito dificilmente você estará numa noite escura. Muito provavelmente você vai estar passando por um momento de deserto ou de secura e que precisa ser remediado de alguma forma. Seja mudando a maneira de rezar, seja procurando a confissão, um sacrifício, uma penitência um pouco mais intensa para que você possa fortalecer um pouco mais sua vontade para estar diante de Deus. Esse é o primeiro critério. Se você não tem um tempo assim, um tempo mínimo, né, mas pelo menos um ano de fidelidade à oração pessoal, não é noite escura. Segundo, tem que ter havido na sua vida, seja pública ou privadamente, uma decisão concreta, né, um sinal pessoal concreto de decisão por Deus, né? Uma noite escura, ela vai vir para purificar a nossa vontade e a nossa alma, para estar mais próximo de Deus, para estar mais mais próximo de Deus mesmo. Essa é a palavra. A gente vai se preparar para no futuro o matrimônio espiritual. Então, a nossa Nosso Senhor não vai provar aqueles que não se decidiram por Ele, sejam pública ou privadamente, sejam feito um ingresso numa comunidade, um postulantado, um discipulado, ou mesmo uma decisão interna do coração mesmo. Não precisa necessariamente ter sido um ingresso na comunidade, por exemplo. Pessoas da obra também passam por noite escura. Mas enfim, esse é um outro critério. E agora a gente vai passar por uma coisa mais... esses são critérios objetivos. Agora a gente vai passar para critérios menos objetivos, assim, um pouco mais subjetivos, que fazem parte do nosso autoconhecimento. O primeiro critério é como tem sido nosso ânimo pelas coisas, né? Como é que eu tenho tido gosto pelas coisas do mundo, pelas coisas que antes me agradavam, né? Seja lá o que for, aquilo que não for virtuoso, ou mesmo virtuoso. E a gente vai sabendo. Quando a gente perde o gosto pelas coisas, a gente sabe imediatamente. Então, mas eu era uma pessoa que gostava muito de conversar com meus amigos e eu perdi o gosto disso, eu já não tenho mais esse gosto. Mas era uma pessoa tão fraterna que eu perdi o gosto pela fraternidade. Coisas assim, né? A pessoa de certa forma não se reconhece mais tanto. E isso pode ser uma referência. A outra coisa seria o falta de gosto pelas coisas de Deus, né? Às vezes, mas eu servia na liturgia e eu gostava tanto, e eu me sentia tão feliz e agradável estar ali, e agora essas coisas não me dão mais gosto, e agora eu não tenho mais gosto por isso. Esses são dois aspectos negativos da noite escura, onde você perde os gostos, né? Seja pelos gostos, seja pelas coisas materiais, pelas coisas normais, essas coisas, não tô nem dizendo as coisas profanas ou mundanas, mas coisas não necessariamente espirituais. A gente perde também o gosto pelas coisas espirituais. E um aspecto positivo é que ainda há dentro de nós um desejo de oração, ainda há um desejo de estar na presença de Deus.
embora na nossa oração haja uma secura muito grande, haja um deserto muito grande, a gente não tem mais gosto, nem sente mais nada, nem consegue rezar como a gente conseguia antes. Mas o desejo de solidão e de estar ali permanece profundamente no coração. Então, o desejo por Deus, a sede de Deus não para. Né? Como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por vós, diz o salmista. Então, seguindo esses aspectos, a gente pode ter uma noção se a gente está ou não na noite escura. E aí o que fazer? Alimentar a fé, a esperança e a caridade. Né? Uma vez que você percebe que está na noite escura, é alimentar as virtudes teologais e viver de fé um pouquinho. Né? Não viver dos sentimentos nem das motivações, mas viver de fé, daquilo que, tendo a certeza de que, como diz o Padre Maria Eugênia, da mesma forma que é impossível você colocar a mão num balde d'água e não molhar sua mão, é impossível você fazer um ato de fé e não tocar a Deus. Bom, se você assistiu até o final, comenta aqui que assistiu até o final, dá um like aqui nesse vídeo e compartilha com quem você acha que precisa. Shalom.